Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, o Filosofia de Bolso. E eu estou aqui mais uma vez essa semana para trazer uma grande reflexão, um grande filósofo do século XX, um filósofo contemporâneo, de um tema muito atual que pode nos ajudar a refletir, inclusive, as nossas vidas e a nossa maneira de viver hoje na nossa sociedade contemporânea. Muito bem, hoje eu queria falar sobre Michel Foucault, um grande filósofo, muito polêmico, mas ele é um grande filósofo do século XX, recente agora, pertinho de nós, né, da filosofia contemporânea, que traz uma grande contribuição e uma grande reflexão para nós. Eu queria falar, né, e o tema desse vídeo, você já deve ter visto, é essa pergunta que eu quero deixar para vocês e a gente retoma ela no final, depois que nós entendermos o pensamento de Foucault. A pergunta é: quando é que a loucura é permitida? Muito bem, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal de filosofia sobre loucura. O que é loucura, né? É um tema que talvez nós pensamos que se trate apenas da psicologia ou das doenças mentais, né? Muito bem, o Foucault tem uma obra muito interessante que se chama História da Loucura. Foi publicada pela primeira vez em 1961 e depois teve assim outras publicações, né? É interessante nós entendermos de que tipo de loucura o Foucault está falando, né? E aqui o Foucault ele não está falando da loucura diretamente como nós conhecemos hoje, como doença mental, como pessoas que precisam de tratamento ou precisam de remédios, porque tem alguma deficiência na mente, no cérebro. Não, o Foucault não está falando diretamente desse tipo de loucura. O Foucault está falando de um outro tipo de loucura que nos faz refletir a nossa vida social. Muito bem, e os preconceitos e tudo que nós carregamos. Primeiro, Foucault discorre sobre o que seria a loucura dentro do pensamento da nossa sociedade moderna, né? O que é considerado louco ou o que é considerado loucura, né? Ao analisar isso, Foucault ele apresenta a loucura, que é aquilo que constitui como um homem incapaz de utilizar a sua razão. Então a nossa sociedade moderna ela está pautada, né? O pensamento da nossa sociedade moderna através da razão, por causa da filosofia, por causa dos gregos, mas também por causa, desde o século XVII, ali com René Descartes, nós valorizamos a razão como algo muito importante e como aquilo que nos considera seres humanos e aquilo que nos considera normal. Então, a razão é aquilo que é capaz de distinguir a realidade. E o louco seria aquele que não é capaz de utilizar a sua razão para distinguir as imagens entre imagens falsas e imagens reais. Pessoas que não seriam capazes, né, de distinguir entre estar acordado e estar num sonho, né? Essa incapacidade da razão. Então esse é o primeiro ponto que o Foucault apresenta na sua obra sobre o que seria considerado a loucura e o louco, né? Então o Foucault apresenta uma citação do Foucault que ele diz assim: o louco é aquele que foge da razão, mas com confiança e convicção de que está sendo plenamente racional. E aqui nós entendemos, né, que o Foucault nos apresenta que os loucos seriam aqueles que na sociedade agem de forma livre. E dessa forma, muitas vezes, eles agem contra a ordem social. E aqui é o ponto-chave da obra do Foucault e para nós entendermos do que o Foucault está falando de fato, de que tipo de loucura ele está falando, né? O Foucault nos apresenta a loucura que ela é posta para aquelas pessoas que atrapalham a ordem social. Então, aquelas pessoas que atrapalham o bem-estar da sociedade. Em outras palavras, aquelas pessoas que atrapalham, aquelas pessoas que incomodam. Então, aquelas pessoas que são livres e capazes de viver
à sua maneira, podem ser consideradas loucas e também serem exclusas da sociedade. E esse é o ponto que Foucault mostra na sua obra, que a partir do século XV, depois que a lepra começa a encontrar a cura, a lepra, a hanseníase, a doença que existia naquele momento, sem cura, ela é substituída pelo papel do louco. O louco é aquele que atrapalha a sociedade, atrapalha a ordem social e ele é colocado de lado, ele é excluído. Então, é interessante até nós lembrarmos que na Renascença, lá entre o século XVI e XVII, existia a nave dos loucos, que eram as pessoas que incomodavam a sociedade e elas eram colocadas em um navio e jogadas ao mar à deriva. O navio dos loucos, a nave dos loucos. Mas muitas vezes esse navio ia parar em outro lugar, em outro país, e acabava sendo um problema que era jogado de um lugar para o outro. Pessoas que eram consideradas problema. Agora hoje eu faço você refletir e eu trago a seguinte reflexão. Quantas vezes nós encontramos prefeituras, governos que para aparentemente resolver o problema de pessoas que vivem na rua, simplesmente colocam essas pessoas dentro de um ônibus e mandam elas para outras cidades, simplesmente para limpar as ruas, para limpar a cidade, porque essas pessoas incomodam. Quantas pessoas mais incomodam a sociedade? E se nós pensarmos sobre o que é loucura para o Foucault nos diz, nós só podemos saber o que é louco se nós sabemos o que é o normal. Nós só podemos considerar algo loucura se nós sabemos o que é a normalidade. Da mesma forma que nós só podemos saber o que é luz quando nós sabemos o que é a sombra e vice-versa. Então assim o Foucault nos apresenta, mas o que seria a normalidade? O que seria ser normal, senão aquilo que nos é apresentado pela nossa sociedade? Como homem racional, como homem branco ou como homem europeu, muitas vezes, né, na colonização, e as pessoas que estão fora disso são excluídas. Né? É interessante que alguém que se diz capaz de usar a sua razão, mas por incomodar a sociedade ou um governo, pode ser considerado louco e excluído da sociedade. Nós temos inclusive casos aqui no Brasil. Barbacena, que é uma cidade de Minas Gerais, teve há uns anos atrás um hospício e esse hospício recebia muitas pessoas, gays, lésbicas, mulheres que não queriam se casar, mães solteiras, pessoas que incomodavam a sociedade. Qualquer um poderia ser considerado louco se você tivesse dinheiro para pagar e colocá-los lá, excluídos da sociedade. Então, o que o Foucault quer trazer? O Foucault quer trazer para nós, com esse livro da História da Loucura, que o louco, antes mesmo daquele que nós conhecemos como as pessoas que são doentes, que precisam de remédio, né? As pessoas que precisam de um psiquiatra, não é desse louco que o Foucault está falando. Mas o Foucault está falando das pessoas que são consideradas loucas e durante muitos séculos elas são excluídas da sociedade, porque para o Foucault, o louco e a loucura é uma construção social daqueles que não eram considerados normais, daqueles que não são considerados normal, daqueles que estão fora do padrão. E aqui nós podemos colocar os músicos, os artistas, os filósofos e quantas pessoas que estão fora da normalidade, daquilo que é considerado como normal da nossa sociedade e podem ser excluídos da sociedade. Podem simplesmente serem considerados loucos, porque incomodam a nossa maneira tradicional de considerar normal, a normativa. O que é normal? O Foucault faz essa pergunta. Muitas vezes o que é normal para você pode não ser normal para outro. Como nós podemos padronizar todos os seres humanos dentro de uma normatividade se nós somos uma pluralidade?
O ser humano, ele é plural. Nós temos que aprender a lidar com essa pluralidade que faz parte do nosso ser, antropologicamente falando. E o Foucault quer nos mostrar e nos trazer essa reflexão. E aqui, por isso eu deixo essa pergunta. O que, de fato, é a loucura e quando a loucura é permitida? Em que momentos? Em que sistemas de governos ou políticos? Em que sistemas sociais certos tipos de pensamento podem ser permitidos e outros não? Por isso, quando é que a loucura é permitida? Eu deixo essa pergunta e você me responde. E conheça mais o Foucault, ele é um filósofo muito interessante a ser estudado e que nós temos que trazer essa reflexão para a nossa experiência de sociedade. Todos nós podemos ser considerados loucos se nós incomodarmos a sociedade. Não importa o aspecto religioso, social, político, de experiência e de escolha de gênero e sexual, você pode ser considerado louco e você pode ser afastado da sociedade. Por isso, essa reflexão sobre a loucura, sobre o que é normal e essa pergunta que eu deixo. Quando é que a loucura é permitida? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse tema, desse vídeo, do Foucault e de talvez você já viveu essa experiência de ser considerado louco na sociedade. Através de uma escolha sua, de uma experiência da sua vida, quantas vezes nós somos excluídos, rechaçados da sociedade? Quando, afinal, que a loucura é permitida?